coração, Deus amado. Aqueles que não puderam vir, Deus amado, também abençoa, Deus amado. Ninguém não sabe qual foi o problema, Deus amado. Ninguém não sabe o que foi que houve, mas tu sabe, Pai amado. Pai de poder, Pai de misericórdia. Derrama, Deus amado, Deus, a unção desse templo do Senhor, Senhor. Derrama teu milagre, Pai amado, Deus. Aqueles que chegaram aqui, Deus amado. Doentes, quem chega alguma dor, Deus amado. Com que eles, quando sair, Deus amado, não saia do mesmo jeito, Deus amado. O Espírito Santo de Deus, Pai amado, que faz presente no nosso meio, Pai amado, Deus. Enchendo e preenchendo o vazio do nosso coração, Deus amado. Venha fazer presente dia, noite, Deus amado, Deus, junto com nós, Pai amado. Abençoa, Deus querido, Pai, a nossa igreja, Deus amado. Abençoa também, Deus amado, a armação da outra igreja nossa, Deus amado, Deus. Porque nós podemos se congregar ali, Deus querido, Pai. E muito, Deus amado, Deus. Traga, Pai amado, mais pessoas, Deus amado, para que um de nós, Deus amado, Deus, se alegrar na tua presença, Pai amado. É tudo que nós te pedimos, Deus querido, Pai. E esse ensinamento, Deus amado, fique no nosso coração, Deus amado, Deus. Essa escola bíblica, Deus querido, Pai. Fale com nós, Deus querido, Pai, de uma maneira boa, Deus amado, de uma maneira, Deus querido, Pai, que nós viemos aqui aprender, Deus querido. É tudo que nós te pedimos, Deus. Abençoa o nosso pastor, Deus querido, abençoa os irmãos, Deus amado. É tudo que nós te pedimos, não só agora, mas para sempre. Amém. 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 Amados irmãos, quero agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui. Eu me sinto muito feliz. Como a gente está num clima de notícia muito boa, a irmã Fátima, sexta-feira, vai agradecer o primeiro passo de uma bênção que ela está recebendo. Né, irmã Fátima? Nós estamos na 7ª lição, né? Ah, é assim? É assim? É assim? Nós estamos na 5. Nós vamos estudar 5. Mas que gordura. Vamos ficar bem ligados na próxima aula. Igreja. O que é isso? Na verdade, o tema da lição é uma pergunta. E muito, estou vendo que o senhor veio a ponto de bala. Então, a igreja somos nós e nós somos o corpo de Cristo. Na verdade, a começo de tema, nós, eu sozinho em casa, sou templo do Espírito Santo. Você sozinho na sua casa é templo do Espírito Santo. E quando é que eu me torno igreja? Vamos ver um pedacinho de água, por favor. Quando é que eu me torno igreja? Quando nós nos reunimos assim. Porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está no meio. Então, nesse momento, nós somos igreja. A partir do momento que nós estamos na nossa casa, cantando um hino, ouvindo uma palavra, nós não somos igreja, nós somos templo do Espírito Santo. Por que templo? Porque o Espírito Santo habita na gente. Em nós. Aí a partir do momento que eu saio de casa, eu venho para o culto, tem aqui 2, 3, 10 irmãos e nós estamos juntos, nós nos tornamos igreja. Entendeu isso, José? Maravilha. Dê o primeiro passo aí, por favor. Primeiro ponto. Eclésia. A igreja. Todos os que creem verdadeiramente em Jesus como único e suficiente Salvador tornam-se participantes do corpo de Cristo, também conhecido como igreja. O termo igreja tem origem em um vocábulo grego, eclésia, que significa chamados para fora. Além de se manifestar como um salvador da humanidade, o mestre também convocou os que seguiam seus princípios para servirem de referência àqueles que ainda não o conheciam. Ou seja, ele chamou pessoas e as comissionou para ser sal da terra e luz do mundo. Vamos lá. O termo grego. Por que o termo grego? A lição está dizendo aí. Porque eu perguntei na aula passada que a língua mais falada hoje do povo que quer falar é qual? Inglês. O irmão, o Ulisses respondeu, o inglês. Todo mundo quer aprender que língua? Eu queria aprender inglês. Aí, mas no tempo de Jesus, a língua que todo mundo queria falar era o grego. O grego da Grécia. A Grécia tem nada mais, nada menos do que 4.000 anos de existência. Então perceba, na palavra grega,
grego eclésia é igreja. Se você chamar eclésia na Grécia, você está dizendo igreja. Só que o significado da palavra igreja no grego é chamados para sair, chamados para fora. Agora, sair para onde? Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, Jesus estava dizendo que a função da igreja não é só se reunir nessas paredes aqui. A função da igreja também é sair para que nós anunciemos às pessoas aí fora o Jesus que a gente conhece, e a partir do momento que a gente anuncia para as pessoas aí de fora o Jesus que a gente conhece, aí as pessoas vão vir para cá por causa que elas conheceram Jesus através da gente. Vocês estão entendendo ou está difícil? Então a palavra eclésia significa chamados para sair, chamados para fora. Então, igreja não é estar dentro, igreja é estar fora. Por isso que muitas igrejas têm um negócio chamado evangelismo. Já passou por evangelismo, Maria? Já. Outras, a gente deixou de fazer, mas eu gosto de fazer. Vocês lembram que quando a gente começou aqui, a gente ligava uma caixa ali na rua, na frente da casa da PM, e começava a pegar cantarinho, lembra disso? Tu lembra? Aquilo é sair para fora. Outra coisa que é sair para fora é eu chamar Josefa Pedro, chamar Eva Maria, chamar Giovânia. Vamos visitar o seu Constantino, que está doente. Vamos, o que ele tem? Ele tem problema sério na coluna. E quer uma oração. Vamos lá, vamos. A gente vai, entra no carro, chega lá na casa, o seu Constantino. Ô, seu Constantino, nós viemos aqui orar pelo senhor. O senhor quer oração? Quero. Ô, seu Constantino, o senhor acredita que Jesus pode curar dessa coluna? Eu acredito. Agora, deixa eu dar uma coisa para o senhor. Não tem coisa. Não tem coisa melhor do que o senhor aceitar Jesus. E como testemunha do que eu estou dizendo, pode perguntar a Josefa se não é verdade. Pode perguntar a Giovânia se não é verdade. Pode perguntar a irmão Luiz se não é verdade. O seu Constantino olha, é verdade, você crê, é bom, você não sabe, ele está perdendo. Aí também eu quero também. Eu quero aceitar esse Jesus de você. Aí o seu Constantino vem, aceita Jesus, nós oramos por ele. Se nós orarmos com fé, Jesus cura. Aí a igreja saiu, foi lá, buscar seu Constantino e trouxe para cá. Vocês estão entendendo? Essa é uma das funções da igreja. Que maravilha, não? Quando a senhora perguntou semana passada, a gente vai chegar e ir de porta em porta, se a gente chega lá, não foi? Eles andam de porta em porta em São Paulo, né? Também todo domingo, né? Mas você está falando de testemunho de Jeová, né? É uma forma, quando as igrejas evangélicas fazem isso, está cumprindo o papel que a Bíblia ensinou. Muita gente não tem. E eu era um que eu tinha sorte de estar no quintal. E eles passavam para aquela porta ela mandava embora. Não, mas quando a gente não entende, aí é normal. Não, quando a gente não entende, é normal. Você não acredita, você quer de fé, você sei o quê. A gente não ignora. Não falava, né? Você falava também. Aí hoje você não olha assim e diz, rapaz, como eu estava enganado. Né? Hoje eu estou aqui. E eu toda a vida gostei. Eu tinha raiva de frente. Eu gostei que eu chorava e o marido dizia, não, vai lá. Eu tenho uma Eu Bíblia. não está nem doida de lá. Bem pertinho de casa, eu não E ia. as Irmão primeiras, Papai, a primeira dizia? E eu igreja, ia, não. e a primeira igreja Ah, tá, na outra situação. É outra. Vai, vai. a primeira igreja que eu aceitei foi essa, porque era quando ela era na PM. Aham. Aí de lá pra cá, cheguei em casa e perguntei ao marido, você deixou eu ir pra igreja? Ele não pensa que era pra isso, pode ir. Aí eu falei, se meu marido quer viver com você, aceitou o resto. É, sim. Né? Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu vejo todo mundo falar essa frase, eu não sei se vocês já falaram, mas eu conheço mais de 100 pessoas que já falaram essa frase. Se eu soubesse que ser crente era tão bom, ele não se enfrentar. Eu falo. Já falou isso? E já falei e falo. Fala. Também já vi. Já disse isso? Maurício já falou isso? E quando o pastor me lançou o convite para me aceitar Jesus, ele disse ainda, eu só quero que, é até pecado ele dizer que você quer experimentar o Deus dos crentes. Mas é a frase que eu vou falar agora para você. E eu não perdi tempo. A senhora pegou, postou e ficou. Foi.
Graças a Deus. Perguntar a minha esposa, você também já disse essa frase? Se eu soubesse que ser crente, por que você está aqui? Voltei agora. Ser crente, se eu soubesse que ser crente era tão bom que ia ser crente antes. Também já disse. Me arrependi muito. José, você já disse isso também? Não, pastor. Lembra não, né? Por isso que eu tô calada. Vocês acreditam que eu nunca Eu disse? estou gostando muito. Estou gostando muito. Né? De estar participando da igreja, né? Já recebi muitas bênçãos de Deus, graças a Deus. Né? Mas se eu falei ainda, eu não lembro ainda não. Você já falou. Vocês sabiam que eu nunca disse? Não falei falando, né? Porque eu já estou aqui falando tudo. Sabe por que eu nunca disse? Porque quando eu nasci, meus pais já eram crentes. Mas mesmo assim, ela já vi tanto dos crentes reclamar que não queria ser crente. Nasceu sendo na família de crente, cresceu, com o exigimento dos pais, eu lá numa roupa chorando. Eu não assim, da diferente. Chorando que Mas isso era cresceu jovem, isso era jovem, né? sendo crente Isso foi jovem. Você falou. e não queria ser crente, ela queria conhecer a letra que ela não sabia. Eu conhecia uma família de gente Ela ali. falou o mundo, ela queria conhecer o mundo. Eu conhecia uma família de gente ali naquele primeiro assentamento, né? Que eu chamo Pacífico. E os pais eram evangélicos mesmo, fiel. E assim, era por causa que os pais queriam. Mas quando eles não deixavam ela no shopping em casa, tem igreja que não permite, né? Aí, mas ela sempre Aceitava estava, mas na tudo. bolsa ela levava um shopping junto. No caminho ela tirava tudo e seguia do jeito que ela queria. Só estava vendo. Olha, irmão, deixa eu dar um exemplo disso aí que você falou, para vocês entenderem. Tem pessoas que, por mais que eu que tenha mais experiência, seja mais velho, por exemplo, vou dar o exemplo da Sandriana que está aqui, vou dar o exemplo também do Moisés. O Moisés e a Sandriana, eles são dois meninos muito novos. Eu sou bem mais experiente do que eles. Aí eu digo para a Sandriana e para o Moisés, rapaz, não vá para o mundo não, que é sem futuro, olha, é terrível, não tem futuro você ir para o mundo. Eles olham assim e dizem, mas eu estou dizendo isso, mas é uma coisa que eu nunca experimentei. Aí tem pessoas que dizem, eu só acredito quando eu experimentar. Não vai lá, experimenta. Muitas vezes se arrebenta. Aí volta. Realmente, o mundo não presta não. Eu agora quero casar. Depois eu bebi, que eu me prostituí, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí eu vi realmente. Não estou dizendo que eu caso deles. Estou dizendo pessoas novas assim como eles. Mas a maioria, Entendeu? assim, eu acho, não sei, pelo que eu entendo, que eu vejo, o povo lá, a maioria dos crentes é mais as pessoas que eram mais perversas. É porque. Não é porque se Você arrependeu da vida que ele cada um tem uma vivia, história a contar, né? né? As pessoas que eram mais perversas, é que são Nós crentes. tivemos dentro, não foi muito. Graças a Deus, louvado seja Deus, É, porque mas ele é- jovens assim, adolescentes assim como eles na igreja, é uma luta, é mais difícil para eles do que para mim. Porque eu já passei por essa fase é uma vez. Aí é por isso que é o povo que fica mais dizendo assim, tá? No tempo que não aprontou, não queria ser, depois que aprontou agora, aí ainda pode debaixo do É porque quando a pessoa é muito nova, não tem maturidade. Depois que. A gente não diz várias vezes, a gente já falou isso. Rapaz, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu não tinha feito isso e aquilo. Não é que diz ou não? Diz. É isso que falta nesse jovem que quer experimentar o mundo. Prosseguindo. A firmeza de Cristo. Jesus edificou a igreja sobre si mesmo, isto é, ele proveu todas as condições para o surgimento dela. O Cristo veio para salvar, libertar, curar e regenerar a humanidade. A passagem relatada no Evangelho de Mateus, Jesus fez um trocadilho com duas palavras gregas, Petros e Petra, para explicar a Pedro que a igreja se estabeleceria sobre os seus ensinamentos e sobre a sua obra redentora. No texto original, o Salvador chamou Pedro de Petros e referiu-se a si mesmo como Petra. Ao referir-se a Pedro como Petros, Jesus pode ter apontado para uma pequena obra, e ao referir-se a si mesmo como Petra, o mestre pode ter apontado para uma montanha ou uma rocha muito grande, sólida e estável. Embora a interpretação de cristãos católicos entenda que Jesus referia-se a Pedro, eu lhe darei a chave do céu, do reino dos céus, uma leitura mais atenta e aprofundada desse texto indica que Cristo estava falando dele próprio. Sério? Vamos lá. Irmãos, voltem para o grego. No grego, o nome Pedro significa pequena pedra. Pedrinhas. Vamos falar da linguagem da gente. Brita pequena.
Todo mundo sabe que é briga, né? Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu é pedrinha, mas sobre esta, ele não disse sobre essa, ele disse: tu é pedrinha, mas sobre esta, apontou para ele, esta pedra que sou eu. Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja, e a porta do inferno não vai se levantar para prevalecer contra a minha igreja. Aí, eu vou entrar aqui num detalhe que não é crítica, é uma explicação. Eis aí uma diferença que tem entre a igreja evangélica e os cristãos católicos. Porque a base da igreja católica, como eles dizem, é Pedro. Quem foi o Pedro para? Pedro. Eles têm uma cultura em cima de Pedro por causa desse texto. Mas Jesus não estava falando de Pedro. Jesus disse: Pedro, você é uma pequeníssima pedra, uma pequenininha pedra, uma brita. Mas sobre essa, esta, se ele tivesse dito que sobre Pedro, ele teria dito: Pedro, tu és uma pequena pedra, e sobre você. Mas ele não disse: tu és pedrinha, e sobre esta. É como se eu dissesse para você: Luiz, você gosta daquele perfume. Está longe de mim aqui. E eu gosto deste. Está perto. Correto? Então Jesus está dizendo: Pedro, tu és pequena pedra. Mas sobre esta, ele apontou para ele. Alguns teólogos dizem que a linguagem que Jesus usou foi exatamente com essa linguagem aqui. Tu e esta. Eu vou edificar a minha igreja. E a porta do inferno vai prevalecer contra ela. Aí diz: mas o que aí? Qual era a passagem que você viu? Na passagem relatada no Evangelho de Mateus, Jesus fez um trocadilho com duas palavras gregas, verbos e pedra, para explicar Pedro que a igreja se estabeleceria sobre os seus ensinamentos e sobre a sua ordenança. Quem ensinou aqui? Foi Jesus ou foi Pedro? A lição está dizendo que a igreja ia ser edificada sobre os seus ensinamentos. Ensinamento de quem? Quem estava ensinando aí? Jesus. Então você percebe que Jesus estava falando dele. Sobre o seu ensinamento, o que mais? E sobre sua obra redentora. Sobre sua obra redentora. Resumindo, a gente acelerar, a obra redentora de Jesus, ele veio aqui com a maior missão. A maior missão de Jesus que ele veio aqui na terra, Josefa, não foi curar, não foi libertar, não foi expulsar demônio, não foi multiplicar pão. A maior missão de Jesus, Moisés, aqui na terra foi qual? Você lembra? Salvar. Me diga, se a maior missão de Jesus não fosse salvar, o que era que adiantava? Uma igreja se reunir e a gente orar pelos enfermos e Jesus curar, a gente orar para Jesus libertar pessoas perturbadas, as pessoas forem libertas, mas as pessoas disseram assim: mas eu não quero Jesus, eu não pertenço a Jesus, eu não sou de Jesus. Tinha algum resultado disso? Não. Uma maior intenção que Jesus tem na vida da humanidade não é curar, não é libertar, primeiro é salvar. Como é que você sabe disso, pastor? Porque toda vez que Jesus ia falar com alguém, como ele disse com Zaqueu, hoje veio salvação a essa casa, salvação. Aí, outras vezes, ele encontra com o cego e diz, ele estava falando com um homem que tinha a filha doente, foi encontrar com ele, ele disse: se crerem, serás salvo. Jesus se preocupava primeiro com a salvação, porque as outras coisas vêm depois. Cristo a rocha. Alguns estudiosos concordam que, provavelmente, nessa ocasião, Jesus e seus discípulos estavam em alguma região geográfica que favoreceu essa linguagem simbólica utilizada. Os cristãos do primeiro século, os primeiros integrantes da igreja, propagaram o evangelho brevemente. Por isso, inúmeras pessoas foram alcançadas pelas boas novas de salvação. Atualmente, o Espírito de Deus sustenta o corpo de Cristo
ajudando-o a manter sua unidade e acrescentando a ele os salvos. Após a ascensão de Jesus, a missão e a ação da igreja seriam impossíveis se o Espírito Santo não estivesse com ela. Repita esse parágrafo. O Espírito de Deus sustenta o corpo de Cristo, ajudando-o a manter sua unidade e acrescentando a ele os salvos. O que a Bíblia está dizendo? A gente disse lá no começo que nós somos corpo. E quando eu estou em casa sozinho, louvando a Deus, lendo a palavra, eu não sou igreja, eu sou templo. Muito bem, meu marido, templo. Então, a revista está dizendo que o Espírito Santo de Deus ajuda a manter a igreja, aqui nós estamos como igreja, unida. Unida, é isso aqui. Unida. Ou seja, sem o Espírito Santo não há união na igreja. Sem o Espírito Santo, sabe o que tem na igreja? Um bocado de coisa dentro de união. Pastor, isso significa dizer que não vai ter um probleminha aqui, um probleminha ali? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que pode ter até um probleminha aqui ou um probleminha ali, mas a igreja vai estar unida. Porque, não sei se vocês já foram na mata, mas meu avô foi fabricante de vassoura de cipó. Não sei se você sabe o que é isso. Ou a famosa vassoura de talo. Não sei se você conhece. É de boa tudo, Eu é já né? fiz muito vassoura de talo, não, mas de pai de coqueiro. De pai de coqueiro. Esse pó, bom faz falar. Em boa tudo. Eu vou fazer vassoura. Pai de coqueiro e tudo vai. E é boa titica, né? Depende de saber o tipo de cipó, porque para vassoura de pai, porque como diz a irmã Nezinha, Não, né? aquele cipó também é talo. O cipó é triturado bem fininho. Eles enrolavam assim, passavam uma lata aqui do lado. Um negócio como cabo. Eu nunca vi vassoura de Não. talo. De talo, exatamente. Não se pode. É, cipó sim. Se pode diferente. Rapaz, meu avô fabricava. Eu boa titica, eu também fabriquei muita vassoura. De cipó, Fazia aquele eu nunca vi vassoura de aquele cipó. negócio daquela cabecinha bem mesmo, tecida, bem tecidinha, igual um paneirozinho. Exatamente. Né? Exatamente. Porque amarrava ela em 2 lugares aqui dentro, Mas e de lá você vai pra aí essa aqui frente. a gente conheceu ela de pai de coqueiro. Minha mãe começou a fazer assim. como É, você Eu falou. fazia, mas esse cipó também. Mas cipó eu nunca vi. Tem cipó. Queria ter visto. Aí, eu passei, eu vou saber que lá no Cidadão daquela vassoura, eu quero comprar o Brasil. A irmã sabe. Aí, irmão, eu não sei se foi meu avô ou foi meu bisavô, foi um dos dois. Ele pegou, um filho interrogou ele, por que corrigia tanto o filho? Ele pegou um cipó novo, disse, meu filho, tem que dobrar essa quantidade de cipó aqui. Ele fez, dobrou. Pegou o cipó velho, disse, agora dobra essa quantidade aqui. Consegue? Não. Por quê? Porque quanto mais o crente está na igreja, quanto mais está dedicado, quanto mais está unido, mais essa união é difícil de quebrar. Glória a Deus. É como cipó velho. Não, você não consegue quebrar cipó velho. O novo você faz tabica, faz o que quiser. Esse pó velho se quebra. Não, é o cipó Esse pó velho. velho se quebra. Como é que tá o pó velho? Quando falou quebrar assim, ele se quebra todo. Rapaz, Esse pó velho se o que quebra. fazia vassoura não. Esse é diferente da vassoura. O que fazia vassoura não quebrava não. Esse cipó que a gente tem aqui, a gente faz um balaio. Não, não é cipó não. O cipó não quebrava não. Esse cipó que a gente conhece aqui, que faz um balaio, como ele tá novo, não. A mudança dele todo dia ele não se quebra. Só que fica bem novinho, dependendo da violão, que ele história. Mas quando ele tá velho, ele se quebra. A gente dobra ele pra fazer aquele negócio assim, quando ele tá velho. O ele cipó não trago mais não, porque eu não sei como é que faz. Mas a vassoura eu vou trazer. Mas aí é quando ela tá falando quando ele tá seco, que ele tá sendo bem usado, que ele tá velho. Sim, Não, quando não. ele tá velho, ele tá. Não, vamos usar a linguagem para vocês entenderem. O cipó adulto. O cipó adulto. O cipó novo você enverga. O cipó adulto você não enverga não. Uma, duas pessoas não enverga não. Tem que ser muita gente para poder arrebentar o cipó. Eu já vi, meu avô era conhecido como Manuel Vassoureiro. O cipó novo, não inverno. Não sei como o cipó novo enverga. O cipó adulto não enverga não. Aí ele se quebra. Ele fica seco. Mas não inverno. Ele quebra. Se quebra, não. Ele quebra. Se envergar, ele quebra. Ele não enverga, é isso que eu quero dizer. Então, irmãos, nós temos que aprender que a presença do Espírito Santo na igreja, ela vai trazer liga. E quando eu falo de liga, eu me lembro do fermento. Você vai fazer um bolo, joga um pancada de fermento em cima, né, irmão, padre? Olha que gosta desse negócio. Depois que mistura, eu duvido você tirar
fermento dali. Porque se confunde um outro e não tem como tirar o fermento da massa. Todavia, tem igreja que é como água e óleo. Estamos juntos, mas não se misturam. Eu estou aqui na igreja, mas não suporto para olhar para a cara da José. Vem para o culto, cultua, diz até bem, glória a Deus. Mas com esse coração, é crente oriado. Não se mistura. Deixa eu misturar com ela. Crente não, crente é assim. Sabe o que é que eu penso? Como igreja, coopero termo de família. O que der para você, dá para mim. O que a alegria for a sua, é minha. A tristeza que é sua, é minha. Também, é verdade. O problema que é seu, é meu. Por quê? Porque a gente é um corpo só, não tem. Deus do livre. Quando eu botei a perna, a dor que eu senti aqui não é só aqui. Doía a cabeça, doía a rosto, doía a perna, doía o joelho, doía tudo. E o problema não é só aqui. Mas o corpo todo estava sentindo. A igreja não trabalha assim, não. O problema foi na Giovana que se arrebenta lá, não tem nada a ver com isso, não. Quem mandaram comprar? Não, meu irmão, o que está acontecendo, irmão? Olha, eu não posso ajudar quando não gosto ali, mas alguma coisa a gente tenta fazer. Aí o governo iria estar Não, mas a igreja tem que ser assim. A igreja tem que ser assim. Se não for assim, funciona. Mas o povo não sabe. Agora deixa eu dizer o lado ruim disso. Sabe qual é o lado ruim disso? Sempre vai aparecer alguém dizendo alguma coisinha, dizendo que não presta, dizendo que o pastor não vale nada, dizendo que o irmão é ligarudo, dizendo que a irmã é assim, que o irmão é assado, que o irmão se veste mal, que o irmão usa um perfume fedorento, que essa é besteira. Mas se a igreja está unida, estou falando de gente de fora, da igreja, gente de fora. Mas se a igreja está unida, ó meu irmão, vou dizer uma coisa para o senhor. Vamos falar para o irmão Luiz, não vamos falar dele, não. Por favor. Pode ser, não quer tapiar por ele, não, né? Eu queria, vamos fazer uma oração por ele? É assim que funciona. Entendeu, meu irmão? Isso é igreja. Aí vai ter, vamos tomar uma coisa. Quando a gente foi esse centro aqui, era um tutor de todos os produtos. Na história, né? A questão era fazer assim, um tutor de todos os produtos. Se um caísse, o outro era para cair, não. Se levantasse, era para matar todo mundo. Para fazer, para pegar na terra, né? Isso aí todo mundo fazia. Quando não dava para todo mundo, tinha que gritar também. Não nunca ficava calado. E era isso aí. E foi assim. Levar todo mundo viver, que nós irmandade, nós fomos pegar nota, nós irmandade, como a gente vive, eu digo, falei, mãe, que vai, evangelho, né, aqui batalhando para arrumar o terra, né? Ah, vai na casa de um, pensar de mais de mim. É, mas graças a Deus que eu sou em terra, a igreja não pode ser assim, não. Então, irmãos, nós somos família de Cristo. Prosseguindo. O 2. A comunhão da igreja. A comunhão da igreja revitalizada, amorosa, a doutrina dos apóstolos. Os relatos que Lucas fez sobre os primeiros eventos após a ascensão de Jesus, o início da igreja primitiva, o Pentecostes e a expansão do evangelho após o martírio de Estevão, constituem-se em um modelo exemplar de cristianismo. A perseguição que sucedeu à morte de Estevão fez com que diversas comunidades cristãs surgissem pelo mundo, pois mesmo com medo da morte, muitos continuaram propagando as boas novas de salvação. Então, embora distantes geograficamente, o corpo de Cristo permanecia unido pela mesma fé, pelo mesmo batismo e pelo mesmo Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que, por exemplo, isso nunca vai acontecer de jeito nenhum. Eu olho para isso, nunca aconteceu. Mas suponhamos que a irmã Maria, o irmão Cantuário, fica, nós vamos voltar para o Amapá. Aí, está amarrado isso, não diga assim. Aí, a irmã Maria vai lá para uma igreja lá, aí quando ela chega lá, aí para a gente, a irmã Maria morreu. Cadê a irmã Maria? Não sei, não quero saber. Isso era interessante quando ela estava aqui com a gente. Foi embora, eu nem aí. A igreja pode até acontecer que alguém precisa sair e ir embora, viajar. Mas não deixa de ter essa sintonia.
Irmã Fátima e irmão Luiz piaram. Aí eu só vou falar com a irmã Fátima e irmão Luiz depois que eles voltarem. Quando eles não voltarem, tem que ficar lá. Entendeu? Tem gente que trabalha assim. Você só é importante se você estiver aqui comigo. Se você, por alguma situação, for para longe, fica aí. Não funciona assim, isso vai ter. E conforme você vai se espalhando, se preciso for espalhar, não deixe de anunciar o Jesus que você conheceu aqui. Era isso que a igreja fazia. A igreja ali fazia. A perseguição começou a perseguir a igreja. Esse povo está. Estevão pregava, o povo aceitava Jesus. Filipe pregava, o povo aceitava Jesus. Aí a liderança da cidade, o prefeito, o governador, o líder da comunidade, sabe, tem muita gente aceitando esse Jesus dos crentes aí. Vamos perseguir para acabar com isso. Porque qual era o medo do povo romano? O medo do povo romano era que os crentes ficassem uma turma tão grande, e esse medo hoje existe, uma turma tão grande, que conseguissem expulsar Roma de Jerusalém. O poder de Roma de Jerusalém. Por que eu digo que hoje existe? Existe uma preocupação hoje na sociedade, principalmente naquela turma que odeia crente, que, por exemplo, os crentes de hoje estão perto de 48 milhões de pessoas, aqueles que se dizem de alguma igreja. São 48 milhões de pessoas. Se não, vai chegar. Quando esses 48, não, 48. Quando esses 48, só o olhando. Quando esses 48 chegar a 55% da população, tira e bota presidente ou não? Tira e bota prefeito, vereador ou não? Por quê? Porque é a maioria, e a maioria. Então, a sociedade que não gosta de crente já percebeu isso. Então, o que é que eles fazem? Vamos perseguir. Vamos proibir que pregue a Bíblia nas praças. Não sei se você vê isso, mas é o que eu mais vejo ultimamente. Pessoas sendo perseguidas porque está pregando na praça. Pessoas sendo perseguidas porque está com a Bíblia. Pessoas sendo perseguidas porque se diz crente. Não sei se você vê isso, mas eu vejo direto. Por quê? A sociedade que está na política, que não gosta de crente, eles estão com maior medo que esses 48 cheguem a 55%. Porque se chegar, tira e bota o prefeito, o vereador, o deputado, o que quiser. Você está entendendo? Então, a vontade daqueles que não gostam de crente vai ficar onde? Não vai ter vez. Entendeu? Porque eles começaram a descobrir que aconteça o que acontecer, com problema ou não, crente é uma turma unida. Apesar dos pesares. Pastor, você está dizendo que onde tem crente não tem problema? Tem que dizer. Tem. Agora, uma grande parte pensa como eu estou dizendo. O seu problema é meu. A sua vitória é minha. A sua bênção, a irmã Fátima disse, pastor, eu vou ter uma bênção para contar. Disse, homem, pelo amor de Deus, conta na sexta-feira, conta no grupo do G1. Foi, foi. Por quê? Porque se é uma bênção, se ela ganhou, se ela ganhou, eu fico feliz. Se ela ganha, a gente fica feliz. Porque quando eu receber a minha bênção e a José receber a dela, nós também vamos ficar felizes. Isso é igreja. Está difícil ou está fácil? A revitalização amorosa. Essa revitalização baseada no amor e na graça transformou o pensamento daquelas pessoas. E não apenas isso, o comportamento delas também mudou. Os novos cristãos tornavam-se altruístas, provando assim que entenderam perfeitamente sua vocação como membros do corpo de Cristo. Jesus nasceu em meio à cultura judaica, mas rompeu com o tradicionalismo religioso, composto por inúmeras leis, as quais se tornaram um grande fardo para o povo. O mestre resumiu as leis mosaicas em apenas 2 grandes mandamentos: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Irmãos, a lição no começo aqui fala de amor. Leia o primeiro parágrafo. Essa revitalização baseada no amor e na graça transformou o pensamento daquelas pessoas, e não apenas isso, o comportamento delas também mudou. Pessoas que não amavam ninguém. Você quer conhecer uma pessoa que não ama ninguém? É aquelas pessoas que cantam aquela música do Luiz Gonzaga. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e depois ele sou eu. Não tem aquela música? Só ele. É só ele. É. São pessoas que não amam ninguém. É ele. Então,
Você quer conhecer pessoas que amam alguém? Simples. Muito simples. Ô Júnior, a Nezinha falou assim, mal de você. E foi, irmão. Ô, rapaz, isso é porque você só está vendo o lado complicado que ela demonstrou. Mas se você olhar o outro lado que ela tem, pense com uma pessoa maravilhosa. Quebrei ou não quebrei com a pessoa? Com certeza. Eu estou mostrando para a pessoa que veio me dizer que meu amor por ela é muito maior do que o que ele veio me dizer da crítica que ela me fez. Isso é pessoa que ama com um amor maravilhoso. Agora, se eu não tenho amor perfeito, como é que chama? Ela me disse, obrigado, vou lá agora. Estou sabendo que você falou assim, de mim. Fala de novo! Tem uma diferença grande, né? Então, quando eu consigo amar acima não digo acima do normal, mas de uma forma perfeita, quando alguém vem me falar que alguém falou de mim, ô irmão, eu acho que ela estava com sono, ela estava meio com febre, ela deve ter falado de mim. Ela é uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa vem me dizer de novo alguma coisa para ela? Não. A doutrina dos apóstolos. Os apóstolos que estiveram com Cristo foram os responsáveis por continuarem a expansão do reino, provendo alimento espiritual à igreja e lutando para que ela permanecesse nos caminhos de Deus. Eles ensinaram o povo acerca das boas novas e mantinham em unidade. Dessa forma, a solidariedade tornou-se uma das principais marcas do amor cristão, e cada pessoa tinha a chance de ter sua necessidade atendida. A comunhão que os cristãos do primeiro século tiveram representava a solidez dos ensinos de Jesus. Ou seja, na prática, as atitudes daqueles cristãos estavam coerentes com as palavras e os ensinos do Cristo. Meus irmãos, o que a revista está dizendo aqui é o seguinte: naquele tempo, ninguém tinha necessidade. Por que não tinha? Os crentes fizeram uma coisa, irmã Maria Monteiro, que é uma das coisas mais magníficas que a igreja antiga fez. Os crentes se reuniram assim, você imagine cerca de 3.000 crentes numa igreja. E desses 3.000, vamos botar ali, a Bíblia não diz, mas vamos botar aí uns 500. Disseram assim, rapaz, graças a Deus eu já tenho um patrimônio considerável. Os crentes conversando lá. Aí o Maurício disse, você também tem um patrimônio considerável. Aí José Fabrício disse, eu também tenho. Mas rapaz, eu me sinto tão bem aqui, nesse ambiente aqui. Eu não queria mais sair desse ambiente. Porque é tão bom estar aqui com vocês. Aí os crentes chegaram numa combinação, ô presidente. Vamos fazer o seguinte? Diz aí, vamos vender tudo. Aí a José vendia a casa dela, a ovelha dela, a moto dela, a Nezinha vendia a casa dela, eu vendia a minha casa, a Giovanni vendia a dela, a irmã Maria vendia a dela, todo mundo vendia, chegava na igreja, deixava para a igreja administrar. Mas por que ninguém passava necessidade? Como todo mundo vivia junto, olha o nível do amor que essa igreja tinha um pelo outro. Como todo mundo vivia junto, se a José não precisasse comprar um perfume, mas José está precisando de quê? Estou precisando de um perfume e eu estou precisando de uma roupa nova e de um calçado novo. Não não, você vendeu uma casa e investir, colocou aqui na igreja, todos os seus custos daqui para frente, você não está aqui na igreja. Maurício, o senhor vendeu a casa, está precisando de quê? Estou precisando de um óculos novo. É mesmo. E de que mais? Eu estou precisando de uma roupa nova, de um calçado novo. É mesmo. Não. A igreja vai bancar. E os crentes ficavam ali na igreja. Dormia, acordava, era culto de manhã, de tarde, de noite. E a igreja entupia. Cresceu, entupia. Todo mundo queria tanto estar junto, que eles fizeram isso. Vocês vão me dizer, longe de ser um sentimento parecido, disseram eu que fosse. E quando a gente construiu a igreja aqui, a gente vai ver aqui. O sentimento que os apóstolos tinham e que a igreja antigamente tinha, a gente assim, só. Ô irmão, como é bom cantar esse filme? Eu não quero mais ficar em casa sozinho, eu e minha esposa não.
Nós vamos ficar juntos agora. Pega ali e voltar. Por isso que eles venderam tudo e botaram para a igreja administrar. Ninguém passava conta, ninguém tinha conta atrasada, ninguém adoecia. Por que não adoecia? Porque se adoecesse, eles oravam. Se precisasse de alguma coisa, a igreja comprava. Não, irmão. Ô, irmão, eu preciso pagar minha conta de telefone. Não está comprando, deixa eu pagar por ele. A igreja pagar. Eu preciso pagar. Sei lá o quê. O que você precisava, você ia pagar. Porque você pegou o que você tinha e colocou para a igreja administrar e passou a morar na igreja. Foi, irmão? Que amor. Não ia dar pra mim, não. Vou ver. Eu gosto de ter o meu cantinho sozinha. Foi para mim bem que dá. Tá vivendo num lugar todo cheio de gente. Ah, me bem que não, mas você imagina que o povo era organizado. Eu faria um quarto bem longe. Ah, o livro de 1 milhão era absurdo. Não é questão de desunião, não. É que eu não vou pintar sozinho. Tem momentos sozinho comigo mesmo, entendeu? Não, Aí era muito amor e era que não escravidão, porque eu passei a pegar o que tem, vender, para viver, para quando querer matar a sola, querer, como você está falando. O fruto em alguma coisa, eu estou precisando, não é escravidão, isso é escravidão. Mas não era É só vender tudo que tem para dar, aí para viver irmã dizia, mas não era nesse sentido, não. Era no sentido assim, de ter tudo em comum e aquele irmão que não tinha, ele passava a ter. Se eu tenho, por exemplo, se eu tenho 2 casas e o meu irmão não tem nenhuma, eu não ia deixar ele desamparado, entendeu? Eu daria minha casa para ele morar. Então, se eu tenho um salário que dá para alimentar 10 pessoas, então eu não ia me alimentar sozinho. me alimentar sozinho. E se tem 10 pessoas precisando, eu ia alimentar aquelas 10 pessoas. Era nesse sentido, entendeu? Não é que as pessoas iam ficar dependendo de tudo que quisessem. Mas eles, quando passaram a viver no tempo, era assim. Mas a questão é que eles tinham tudo em comum. Exatamente. Tudo em comum, mas eu não creio que eles deviam ter que trabalhar sem ter renda, sem gerar renda. Não, Então eles tinham mais. Eles saíam para trabalhar, mas eles passaram a residir na igreja. Eles passaram a residir na igreja. E eles, por exemplo, amanhã tem culto. Aí irmão Luiz liga para o irmão Renilson. Irmão Renilson, o senhor vai ficar o senhor está escalado para ficar de porteiro na igreja, né? Mas eu não vou poder ir não, porque eu tratou o quebrou e eu vou precisar ir lá consertar. Aí irmão Luiz dizia, rapaz, a igreja não vai ficar sem alguém na porta não, para receber as pessoas. Eu vou me colocar à disposição. Eles faziam isso. Eles se disponibilizavam. Eles abriram mão do que tivesse e abrir para que eles estivessem juntos flutuando. E muitos começaram a residir dentro da igreja. Morar literalmente. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus já estava voltando. Eles ficavam olhando aí para o mundo para quê? Jesus já está voltando. E eu não tenho lugar melhor para mim. Eu vou ficar na igreja. Não tinha esse negócio de tudo que precisava for pedir. Eles tinham prazer, porque, irmãos, é porque é difícil passar um sentimento para a gente dentro dos outros. Quando eu digo que por mim eu ficava aqui, é um sentimento, não é igual, é parecido. É bom para você. Não é de boca para fora, não. É bom mesmo. É sério. Talvez alguém depois do ar da casa do pastor não jogar sua. Eu não sei passar uma semana de cenoura matado por que Então, sabe o que eu digo para as pessoas? As pessoas dizem, ele não estava com juízo para se meter naquele serão. Eu pensei, pai, eu vou dizer uma verdade para você. Antes de ir, eu dava um boi para não ir. Depois que eu estou lá, eu dou uma boiada para não sair. É assim que funciona. E é realmente. Tu imagina, amor, como foi ruim aquele tempo que você estava doente e a gente ficou sem culto. Horrível. A gente passou mal, pensando aqui como você, rapaz, como é que está lá pessoal, meu Deus, que eu queria estar lá, meu Jesus. Oh, meu Deus. E não é porque eu quero pregar, porque só estou eu que prega. Até para nós, o que não teve rival, é também por isso. Não é não, porque assim. Não é mesmo. depois que a gente está curtindo Só quem prega sou eu, só não tem jeito, eu queria estar aqui sentado como eu estava na sexta-feira. Ouvindo vocês. Porque é bom.
Você vai sair de perto de uma coisa que é boa? Que pode ser minha. É como você diz. A minha esposa nem foi, nem vi, nem empréstimo. Não faça isso mesmo não, porque ela vai muita coisa. Só não usou e ela sentada numa bola com a muita Aí, coisa. eu concordo com a senhora que faz, a senhora que eu posso viver com ela o dia todo dia. Mas ele sentiu falta da motorista. Não. A preocupação dele era quem? Vamos e convenhamos. Eu vou deixar de ter a minha esposa do lado e dirigir para ter um macho feio que naquele pastor Pedro. Mas mesmo assim, a gente estando aqui com eles, ele ali, por mais que ela pregasse bonito, por mais que ele faça ser bonito, mais Naquele dia, eu estava, naquela terça-feira, o negócio foi meio bagunçado, não foi? Foi, sim. Querendo ou não, você faz falta. Pode pintar o cabelo do jeito que for, mas você é você. Entendeu? Pode ficar cabelo azul, roxo, vermelho, dourado. Mas você é você. Está aqui no nosso meio, pode estar aqui no meu cabelo. Exatamente. Às vezes ela passa em 150 por hora por um quebra-mola e eu olho por ela, olho para ela assim. Meu Deus. Minha cabeça quase bate no teto. Mas Jesus foi eu que dei ela para tudo. Você é isso da tua vida, ligou eu amo essa minha esposa. Eu amo mais que você não imagina. Você está muito emocionado. Até chorando, né? Ele hoje estava apaixonado. Mas ela está tão tristinha ali. Estou triste não. O quê? Ela tá bem lindinha. Olha só, aqui diz uma coisa bem interessante. Diz assim, ó. As atitudes daqueles cristãos estavam coerentes com as palavras dos ensinos do Cristo que eles pregavam. Aí a pergunta que eu faço, né, é, será que as minhas atitudes estão coerentes com as palavras do meu Cristo, do meu Senhor? Será que as nossas atitudes como igreja de Cristo estão coerentes com o ensino do dono da igreja? Será que nós estamos parecidos com Jesus? Será que eu estou parecido com Jesus? Será que as atitudes que nós temos com o próximo, será que é a imitação do nosso Cristo? Porque os cristãos que ele está falando aqui no tempo dos apóstolos, era justamente isso. Eles tinham a essência de Cristo. Eles praticavam o cristianismo. Eles viviam o que Jesus tinha pregado. Eles viviam na prática. Eles amavam como Jesus tinha amado. A ponto de dar a própria vida que eles deram, né? Todos eles foram. Então que a gente venha servir, né, esse exemplo de amor. Terceiro, a igreja, a família de Deus. Paulo usou uma figura de linguagem especialmente adequada para tratar da igreja como um corpo de Cristo. O apóstolo refere-se a ela como família de Deus. Oikeios, no grego, né? Portanto, a igreja é a instituição que o Senhor escolheu para ser o principal instrumento do reino na obra reconciliadora de Jesus. O ser humano convertido a Cristo, em quem não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um. É descrito como uma nova criatura, participante da família de Deus. Irmãos, sabe o que, é que eu acho lindo numa igreja séria? Uma igreja séria. Porque vocês estão vivendo essa experiência de igreja agora. Eu, há 45 anos que eu vivo em igreja. Uma igreja séria. Vamos supor, nós vamos fazer 4 anos aqui, 3 anos, né? Aqui a gente já fez, né? 3 anos. 3 anos. Nós vamos fazer 4 anos. Fevereiro? Não, em fevereiro a gente faz 4. Fevereiro a gente faz 4 anos. Aí a gente diz, rapaz, a igreja vai dar um jantar para os irmãos e para os pastores que vai vir para os 4 anos da nossa igreja. Aí o povo diz, amém! Só que, quando chega no dia, aí o culto dá uma festa, aí o pastor visitando e prega, o outro pastor canta, o outro toca. Mas quando chega na hora do jantar, aí, daqueles irmãos ali, vamos botar feijão com farinha e água. Para esses aqui, que é o pastor que veio pregar, o outro músico, vamos botar filé mignon, macarrão e feijão. Aqui, refrigerante de coca original. Ali, refrigerante de kiwi. Isso é um absurdo.
Quando a igreja trata todo mundo por igual, o mais pobre, o mais rico, o que é menos pobre, o que é menos rico, todo mundo é igual, o que você comer, eu vou comer. O que você tomar, eu vou tomar. Não é porque eu tenho uma responsabilidade maior na igreja que eu vou comer filé mignon e você vai comer salame. Não pode ser nenhuma. Isso está errado. Mas tem lugares que eu não gosto de falar isso, faz isso. Eu não sou aqui, sou pastor. Então vai para aquela mesa. E o senhor? Eu varro a igreja. Fico lá. Fica lá atrás. Isso ali não é verdade, é mentira. Eu estou falando, não, isso é verdade. Mas a igreja séria não faz isso. Porque no mesmo lugar que o meu corpo vai se acabar no cemitério, isso aqui, no espírito não. Mas isso aqui vai se acabar no cemitério, o seu vai, o dela vai. Todo mundo é igual. O primeiro exemplo que sai do pastor, né? Eles que Vocês entenderam? ele vai comer as ovelhas, né? Então, se ele tem que, o que ele comer, tem que dar para nós, tem que, né? Aquele mais. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Vou Vou aproveitar esse gancho para falar uma coisa para vocês. Tá chegando Quando a gente aí. estiver sozinho, aí Está chegando aí o período político. Talvez vocês não vejam político aqui. Eles vão ser aí, eles vão ser bem recebidos. Está aqui o vereador fulano de tal. Se vier o candidato a prefeito fulano de tal, vamos orar por ele. Agora vocês nunca vão me ver vestido da camisa do vereador, do prefeito, dizendo, não, o homem é esse. Vote nele. Esse é o cara. Não. Se ele quiser ajudar a igreja, ajuda. Agora, para eu dizer que eu vou votar, que ele vai votar, que ela vai votar, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aqui não, mas lá em Mato Luxemburgo, há muito tempo atrás, já pastor, o vereador que conheceu o senhor, e o Ana é estimado. Não é que é história, hein? Por que me conhecer? Não sei. Ah, ele está em eleitoral, né? Então, liga ele que veio para o culto, depois a gente conversa. Não, o senhor vai na casa do Deus, não. De jeito nenhum. Por quê? Me bate uma foto lá na casa do vereador, eu estou lá na mesa dele, ó, pastor foi pedir dinheiro do vereador no tempo de campanha. A gente não mistura. Eu já congreguei em algumas igrejas e tem uma denominação que elas são craques em fazer isso. Como eu passei muito tempo nela, e foi a segunda igreja que eu congreguei, depois que eu aceitei Jesus, tornou-se assim uma coisa, mas eu sempre achei errado, eu nunca concordei com isso. Quando tinha festa, aí assim, para os crentes dava bolo com refrigerante. Para os outros, os pastores, dava um jantar. Eu sempre achei isso muito feio, nunca concordei com isso. Aí eu fui congregar em outra igreja que eu amava mesmo a maneira como o pastor era. Por quê? Porque o pastor, ele gostava de cozinhar, cozinhava muito bem. Ele fazia o jantar, era para todo mundo. Para todo mundo. E ele só se servia por último. Depois que ele tinha servido todo mundo, era que ele ia se servir. Por mais que a gente insistisse, ô pastor, o senhor já cozinhou, deixa a gente servir, ele não ficava quieto. Então, assim, depois que todo mundo se servia, que ele servia todo mundo, era que ele ia se servir. Então, aquilo eu achei tão lindo. Eu achei tão lindo, eu achava tão lindo que eu digo, essa sim. É desse jeito. O pastor é o primeiro a chegar, é o último a sair, o pastor é quem serve. Então, assim, eu achei aquela coisa linda. Nessa outra igreja, não. O pastor chegava no meio do culto, passava só sem olhar nem para o lado, no meio da igreja, entendeu? E eu não suportava aquilo. Eu digo, Jesus, isso está errado, Jesus. Então, assim, não foi dessa forma que nós aprendemos com Jesus. Eu li a palavra de Deus, era de uma forma. Quando eu olhava, na prática, eu não via nada da prática da palavra de Deus. Então, assim, honrar é uma coisa. Honra, a palavra de Deus diz que você tem que honrar o homem de Deus. É uma coisa. Da honra é você ter, como é que se diz? Ai, Jesus, agora me fugiu a palavra. Ter consideração, é ter respeito. Honrar é você ter consideração, ter respeito. Quando você honra o seu pastor, você tem ele como um exemplo. Se é um homem de Deus, você tem ele como exemplo. Vou dizer a diferença de honrar e de caçar. Bem simples. O que é honrar? Honrar é. A espinha quebrou,
O irmão Luiz tem 2 carros. Ele disse, pastor, enquanto eles não consertar, esse carro foi consertado. Modos, fica aí. Aí, foi uma situação, eu descubro que o problema da espinha foi tão sério que só vou ter condição de consertar daqui a um ano. Vai estar lá na oficina, quando ele vai para consertar. A irmã Luiz disse, eu preciso do carro, mas não tem problema nenhum. Eu me vivo. Quem continuou? Isso é honra. O que é puxar saco? Puxar saco é ele pegar os 2 carros dele, vender, dizer, comprei esse qualidade. Isso é puxar saco. Entenderam a diferença de honrar para puxar saco? Honrar é você, como eu falei, né? Ter consideração pelo seu pastor. É você amá-lo e obedecer aquilo que ele ensina, se estiver de acordo com a palavra de Deus. Isso não quer dizer que ele é superior a você, como pessoa. Não, a partir do momento que eu dou privilégio a ele, por exemplo, faço uma comida diferente porque é o pastor. Gente, todo mundo é igual. Então isso não é honra, isso é... Se você quiser fazer uma comida diferente, que você também vai comer, maravilha. Que todo mundo vai comer. E todo mundo vai comer, diferente. maravilha. Agora, fazer uma comida diferente, o pastor comer e os outros da casa comer. Diferente, é diferente justamente isso, né? Fazer 2 tipos de comida, mas eu vou fazer essa porque é do pastor. Essa daqui, não, o pastor tem que comer carne, vai ser uma carne diferente. Os irmãos não fazem um ovozinho frito lá e botam os irmãos, tá com um pastor diferente de queijo. Né? Isso não é honra. Isso não é honra. Isso é acepção de pessoas. Isso não está na palavra. Honrar é você ter consideração, ter respeito e você dar ouvido de aquele homem de Deus como exemplo. Porque eu vejo a maioria dos crentes hoje, né? Antigamente não, antigamente era diferente. Teve um período na vida da igreja aqui no Brasil que era diferente. Mas hoje não. Hoje você vê pessoas, principalmente os jovens, né? Mas os adultos também. Eu sou fã de fulano, eu sigo fulano, eu copio fulano, mas você não vê ele copiar o pastor que está ensinando a palavra. Você não vê copiar o pastor naquilo que o pastor está ensinando. Então assim, você não está honrando esse seu pastor. Você não está respeitando, você não está amando esse pastor. Então assim, honra é isso. Honra é você respeitar, você ter consideração, você ter aquele pastor obedecer a palavra que ele está ensinando. Sim, mais uma vez, se estiver de acordo com a Bíblia, está de acordo com a Bíblia, poxa, vou seguir o exemplo do pastor. Rapaz, o pastor tem uma mente boa, tem uma memória boa, eu vou colar no pastor porque eu quero aprender com ele. Eu não vejo nenhum adolescente aqui colando no pastor porque quer aprender com ele. Então assim, antigamente não, antigamente os jovens queriam andar com os velhos. Com os velhos, eu digo assim, com os idosos, né? Por quê? Porque eles tinham experiência. Eu estou falando isso no sentido espiritual e no sentido de vida também. Hoje você vê um monte de jovens só com jovens. O que é que jovem vai aprender com jovem? Não aprende nada. Então, os jovens têm que colar nos idosos, Só que eu nos experientes. Só que eu na sua proposta, só que eu já me decepcionei com o velho. O velho? Com gente velho. Depois eu não me confio em gente velho mais nunca na minha vida. Então o velho mentiu pra mim. E eu fiquei com raiva por causa disso. Eu disse que eu tenho a maior confiança na pessoa velha. Que nem essa criança que está falando aí, né? Tem que aprender com as pessoas mais velhas que pessoa mais Tu velha. é nem mais velha, ô irmãzinha, eu vou tirar essa palavra de mais velho, mas aqueles que têm mais experiência, porque nem todo mundo que é velho tem experiência. Porque tem velho que só Jesus na causa, né? Como esse a senhora disse. E nem todo mundo que é jovem não tem experiência. Tem jovem de 30 anos que tem mais experiência do que um adulto de 80. Né? A gente vê uma pessoa de 80 anos todo abestalhado, todo sem. E o jovem não, ele está ali, tem sabedoria, tem. É isso que eu estou falando, entendeu? Por exemplo, a Sandriele. A Sandriele é a cabeça voadinha, né? Aquela coisa assim. Ela quer melhorar espiritualmente na vida, ela tem que colar em quê? Mas não é só colar, é ouvir também os conselhos. Aí ela vai colar na irmã Maria. Aí a irmã Maria vai ensinar espiritualmente como é que ela se deve se comportar. Então assim, agora se ela for andar com as meninas já, ou a mãe dela, né? Mas eu digo a mãe dela porque a irmã Maria já tem mais experiência espiritual, né? Já é mais calejada no evangelho.
Aí vai ter o que passar para ela, minha filha. Você não se deve vestir assim, porque crente não anda assim, crente anda desse jeito, crente fala desse jeito, crente senta desse jeito, crente anda... Então, assim, ela vai passar a experiência dela para ela. Então, é dessa forma que nós aprendemos. A igreja deve ser dessa forma. Mas hoje, eu vejo de jovem, a gente fala entre a coragem e parede. A gente está falando com esse jovem, parece que eu estou falando com essas paredes. Na outra semana, o que foi que vocês aprenderam semana passada? Não sei. Vocês estavam aonde? Ninguém lembra do que eu falei a semana passada. Dá vontade de arrancar meus cabelos. Então, assim, mas vai perguntar sobre a última moda, vai perguntar sobre a última dancinha, vai perguntar sobre a última música, vai perguntar sobre o último corte de cabelo, sobre a calcinha apertada. Não, o Leandro não anda de calcinha apertada não. Ele anda porque as coxas dele cresceu e as calças não cresceu. Foi, a coxa cresceu e a calça não cresceu. Mas assim, a igreja, se a igreja der ouvido à palavra do Senhor, principalmente aqueles que estão entrando no Evangelho hoje, a melhor opção, irmãos, para a gente crescer espiritualmente, é a gente andar com quem é maduro na fé. Claro, não é qualquer tempo de crente que é maduro na fé, entendeu? É maduro na fé, não é tempo de crente, não. É aquele que realmente dá testemunho de crente, porque crente tem várias pessoas com o nome de crente. Mas e os frutos? Aí para a gente colar uma pessoa que é madura na fé, a gente primeiro tem que dar uma olhada nos frutos dela. Epa, o irmão ali como é? Ah, rapaz, aquele irmão compra e não paga. Aquele irmão deve a Deus e o mundo. Aquele irmão fala, meu Deus, aquele irmão só vive com a boca podre, é cheio de palavrão. Então assim, esse irmão, por mais tempo que ele tenha de crente, ele não é uma boa pessoa para eu me espelhar. Terceiro, igreja, a família de Deus. Paulo usou uma figura de linguagem especialmente adequada para tratar da igreja como um corpo. Não, esse daqui eu já falei, foi? Já falei. 3.1. A expansão da família de Deus. Paulo cita os apóstolos e os profetas como fundamento da igreja, porque eles ajudaram a edificar a igreja sobre a pedra angular, que é Cristo, e porque também foram suas testemunhas. Em outras palavras, a igreja primitiva foi estabelecida a partir dos ensinamentos e da pregação dos apóstolos e dos profetas, que ajudaram a aumentar a família de Deus, por meio do seu esforço, da sua dedicação e do seu imenso amor às almas perdidas. A vitória sobre o mundo. A igreja está firmada na rocha inabalável. No entanto, em sua trajetória, ela passou por inúmeras perseguições e adversidades. Mas, apesar de tudo, o corpo de Cristo manteve-se firme e as portas do Hades não puderam nem poderão vencê-la. Durante o seu ministério, Jesus foi rejeitado, injustiçado, ironizado, humilhado, provocado e até perseguido, em locais onde pregava o amor e operava milagres. Da mesma forma, o cristão está sujeito a sofrer adversidades, tribulações, perseguições, aflições e provações. Contudo, o maior vencedor de todos os tempos nos animou a continuar, independente do que temos enfrentado. Irmãos, você não recebeu o que você deu? Alguém já tirou onda com você por ser crente? Alguém já disse que ser crente é negócio de gente que é atrasado? Você já passou por isso? Eu nem devo ter passado, mas jamais. Jamais esse coração aqui, eu carregando, está irmão lá, está a irmã Fátima, está a irmã Neguinha, o irmão aqui. O coração que é de Cristo, pastor, não entra coisa ruim. Porque sujeira dele não habita onde tem sujeira. Então, o meu coração é limpo e eu amo a minha irmã, jamais. Jamais tem algo que vai abalar a nossa amizade, o nosso carinho uma pela outra, né? Porque o que é que Deus fala, né? O primeiro mandamento com promessa dele, né? É amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou maltratar meu próximo que está perto de mim e que eu conheço que ele é igualmente eu? Diga aí, né? Então, a minha versão e o que eu falo é isso. O crente que está firmado com os pés na rocha, não tem como ele fraquejar e nem cair por fora de qualquer coisa. Muito bem, irmão. Como eu estava falando, nós, é quase que natural a gente sofrer crítica.
perseguição, injúria, calúnia. E, normalmente, quando a gente sofre essas coisas, tem gente que fica triste. Rapaz, só porque eu sou crente, na escola tiraram comigo, no trabalho zombaram de mim. Essa igreja aqui, mesmo a perseguição, a crítica, eles ficavam alegres. Sabe por quê? Porque quando a igreja recebe crítica, é porque ela está. Se você recebe crítica porque você é crente, porque você vem para a igreja, porque você adora com a mão levantada, porque você chora enquanto está cantando, ou você chora na pregação, você recebe crítica por isso? Se a pessoa diz que vai se afastar de você por causa disso, isso é perseguição. Então o que acontecia aqui, está acontecendo com você e comigo. E isso é um sinal que nós estamos fazendo a vontade de Deus. E estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Eu sei que quando nós estivermos com o templo feito ali, meu amigo, vai aparecer muita coisa. Tem gente torcendo para não acontecer. Mas faz parte. Se tiver tudo bem, tudo certo, tudo perfeito, tudo top, tem uma coisa errada. Mas qual é o Ou logo em seguida tem uma tempestade, né? Qual o sinal que a gente a igreja está alinhada com Deus? A perseguição vem, a crítica vem, a batalha vem, o problema vem, mas a gente continua na caminhada. Vamos dizer, meu pai, no passo do gato, devagar e sempre. Não presta andar correndo, porque cansa. Não presta andar muito devagar, porque você acaba parando. Aí você mantém uma constância. Ô irmão, você sabe que o senhor é gordo, vou continuar caminhando. Ô irmão, você sabe que o senhor é magro, vou continuar caminhando. Ô irmão, você sabe que o senhor não presta, eu vou continuar caminhando. Quiser que você usa óculos, eu uso mesmo. E sabe que você é cego? Continua. Eu uso mesmo. Eu também uso. Faz parte. Isso é sinal, quando as pessoas lhe criticam, é sinal que você está mais parecendo com Deus do que com o mundo. Mas se as pessoas não lhe criticarem, ih, rapaz, você está crente de açúcar. Atrai muita formiga para perto. Agora coisa boa, não. Agora quando você recebe crítica, você é crente de sal. Alguma coisa ruim fica perto do sal? Não. Não fica não. Entendeu, meus amados? Prossiga. Jesus deixou para a sua igreja um novo modelo de vida. Nele, todo aquele que deseja superar as dificuldades da vida e sair vitorioso das tribulações deve seguir seus passos, recusando o pecado. Ou seja, é preciso abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus e tornar-se uma nova criatura moldada ao caráter de Cristo. Jesus também encorajou os discípulos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante de perseguições. Então, ao aproximar-se o tempo de retornar ao céu, sabendo de toda a dificuldade que seus seguidores enfrentariam posteriormente, Cristo orou ao Pai pedindo em favor deles. Quando Deus opera a favor dos seus servos, não existe rei, nem cadeia, nem prisões, nem soldados que possam resistir. Isso foi o que aconteceu com Pedro, quando estava na prisão. A igreja do Senhor permaneceu em oração. Deus enviou um anjo para aliviá-lo. As cadeias se romperam, as portas se abriram, os soldados perderam a ação e o servo do Senhor foi liberto. O primeiro parágrafo diz aqui. Jesus deixou para a sua igreja um novo modelo de vida. Nele, todo aquele que deseja superar as dificuldades da vida e sair vitorioso das tribulações deve seguir seus passos, recusando o pecado, ou seja, é preciso abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus e tornar-se uma nova criatura moldada ao caráter de Deus. Jesus também encorajou os discípulos a permanecer firmes na fé diante de perseguição. Então, ao aproximar-se o tempo de retornar ao céu, sabendo de toda a dificuldade que seus seguidores enfrentariam, posteriormente, Cristo orou ao Pai pedindo em favor deles. Ô irmão, você já se perguntou assim? Eu já me perguntei. Porque a gente às vezes pensa, eu sou um crente e eu não me vejo afastado do Senhor e do Senhor. E pode ser, eu digo sempre que
Se o diabo souber que eu me desviei do caminho do Senhor, 10 segundos ele me mata. Agora ele não me mata enquanto tiver a presença de Deus. Agora você, já pensou assim, eu já vi crente dizer isso. Nada me afasta dos caminhos do Senhor. Aí, esse crente, poucos meses depois, disseram que ele deu uma carona a uma pessoa e dessa carona disseram que ele teve algum relacionamento com ela e ele com raiva saiu da igreja. Isso não foi esse mesmo camarada, meses atrás, que tinha me dito que não se apoiaria do Brasil por nada. Então nós estamos firmes para o Senhor, pode vir o que vier, pode me chamar o que quiser chamar, mas o seu foco não é o irmão, não é o irmão, não é o pastor, é Jesus. Então Jesus fez o que comigo? Nada. Quem fez alguma coisa comigo foi a Tânia, então vou continuar na caminhada. O problema é que as pessoas esquecem disso e passam a culpa daquilo que o irmão fez com ela para Jesus. Aí se afastam do Evangelho, se afastam da igreja. Eu já vi pessoas trocarem de igreja, porque o irmão ali, naquela igreja ali, ele vai sentado assim no banco, e de vez em quando ele dava uma palavra no microfone. Aí abriu outra igreja, e o pastor era malandro, mas daquele nota 10. Disse, irmão, se o senhor for para lá, eu vou lhe botar logo como presbítero. E o senhor não vai ter uma oportunidadezinha por semana não. Se quiser, vai pegar todo mundo. A coitado do meu irmão, sabe, né? Vamos para lá. Pegou a família, os 2 meninos, a mulher, sumiu. Cadê meu irmão? Sei não, por que saiu? Também não sei. Aí foi para lá. Chegou lá. Aí o pastor era malandro. Eu tenho pastor malandro, viu? Não sei não. Aí, coitado, eu deduzo que ele, o pastor chamou ele, ele já estava de olho no cartão de crédito, coitado. Pegou, disse, não, a gente está precisando fazer uma melhoria aqui, para botar o teto, botar o piso. Eu falei, pastor, mas é alugado, não, mas a gente vai comprar esse negócio aqui. Vai ver, pai. Quem prestou o cartão ao pastor? O pastor comprou 20 mil de cartão dele. Aí, o pastor é malandro, não pagou. Resultado, onde é que está o irmão hoje? Mas da igreja. Onde era que ele tinha que ter ficado? Lá. Ou seja, o pastor malandro foi usado pelo diabo para tirar o irmão da igreja. A gente pensa que a proposta é de Deus e é diabo. E da boca do pastor. Nem todo pastor é pastor, tem pastor malandro, sem vergonha, mau caráter. Teve um que foi preso para funcionar o. Mas só, independente da situação, a pessoa só sai da presença do Senhor se ele não estiver firmado na rocha. Sim, mas aquela igreja que eu estou citando não era mais um ambiente de igreja. Aquilo ali é uma bagunça. Sim, mas ele ia voltar para a igreja. O ideal é ele voltar para a igreja. O problema é que ele se decepcionou. Não que o pastor que ele saiu, mas o pastor que chamou ele. Então o ideal é ele voltar. Mas ele não sei se com vergonha, não sei nem. Nunca ter saído. Não teve coragem mais de voltar. Eu perdi o telefone dele, se eu tivesse com o telefone dele, eu ligar para ele, rapaz, volta lá, vou falar lá com o pastor para ele aceitar. Porque a gente não pode perder uma alma de diabo. A igreja e os desafios. A oposição contra a igreja vem originalmente de Satanás, inimigo declarado de Deus, de sua obra e do seu povo. Todavia estamos firmados na rocha, que é Cristo, e não ficaremos intimidados pelas ações do inimigo. Há perseguições. A perseguição é uma das armas que tem sido utilizada por Satanás para destruir a igreja. Os primeiros cristãos, por exemplo, passaram por muitas dessas duras experiências. Atualmente ainda existem países que perseguem os que professam a fé em Cristo, maltratando-os para que eles desistam de sua crença. Descubra mais sobre a igreja perseguida. Aí tem aqui o site do Portas Abertas, que você vai ver lá sobre a igreja perseguida. É um site sério, esse site aí. A perseguição é um dos desafios da igreja, né? O ódio. Logo no início da igreja, muitos rejeitaram as mudanças propostas por Jesus.
Em certos casos, o ódio era tão grande que a perseguição culminava em assassinato aos cristãos, que também eram chamados de hereges, porque acreditavam a Jesus, sua natureza messiânica. No livro de Atos, Lucas relata a história de um dos maiores exemplos de mártir cristão, a morte de Estevão. Os judeus não conseguiram demovê-lo da sua própria fé, pois eles não podiam resistir à sabedoria de Deus que estava na vida desse homem. Seu discurso irritou aqueles judeus que sem piedade apedrejaram-no até a morte. Irmãos, aprendendo com Estevão, você não lembra, nem falou de Estevão. Aprendendo com Estevão, nós temos algumas lições. A primeira, independente do que acontecer, eu vou pegar o evangelho. Estevão sabia que iam apedrejar ele, mas continuou pregando o evangelho. Estevão sabia que o desejo daquelas pessoas que estavam ouvindo a ele era destruí-lo, e ele continuou pregando o evangelho. E mesmo apedrejado, Estevão disse: Deus, não culpe eles dos seus pecados, mas perdoe. Mesmo morrendo apedrejado. Porque Estevão morreu apedrejado, porque pegou a família. Será que eu estou disposto a morrer? Porque prega o evangelho? Será? Você pensa bem em você? Você vem ignorando. Ó, Josefa, se você continuar andando na casa dele, eu vou dizer o único para o Índia tomar a sua casa. Será que você vem ignorando? Uau! Eu vou, aproveitando essa tua fala do pastor, eu vou dizer uma coisa. O irmão Cícero, ele foi embora porque quis. Porque se ele não quiser, e ele foi embora sem avisar nada. Porque se ele quisesse ficar aqui, eu tenho certeza absoluta que todos nós íamos nos juntarmos e ele ia ter onde morar e ele não ia passar necessidade. Agora sim, ele foi porque quis, né? Ele não quis, primeiro, ele teve casa, foi dado uma casa para ele, dessa vez não, que ele nem falou com nada para ninguém, né? Foi dado uma casa para ele, foi dado terra para ele trabalhar e ele não quis. E agora ele foi embora que ninguém sabia, ninguém soube, né? A gente só soube depois que ele estava lá. Deus deu uma oportunidade para ele e ele jogou fora. Então assim, se ele dissesse assim, não, irmãos, eu vou ficar aqui, eu vou continuar aqui, a igreja, tenha certeza. A igreja que eu conheço aqui, a gente ia se juntar, ia dar um jeito, ficar na rua ele não ficava, e ter o que comer é a coisa mais fácil, né? Porque um quilo aqui, um quilo ali. Não, para os irmãos. Enquanto ele não trabalhasse, não arrumasse o trabalho, passar fome ele não ia. Não ia. Lá em casa tem um quarto, tinha que ia dar um jeito, se não desse para ficar aqui, aí a gente ia botar ele lá, mas ele não ia ficar. Desamparado não fica. A gente mora, onde a gente mora, a gente luta, dá um jeito. E isso não é só com ele não, é com qualquer um que a gente Não, vocês são precise. Agora, Eu tenho certeza que se a gente, eu e o pastor, se a gente não tivesse no dia que a gente precisar dizer, irmãos, o negócio apertou e a gente está sem nada em casa. Eu tenho certeza que vocês iam se juntar, iam, né? farinha, eu sei que ia ter. Quem tem mais essa coisa? Então assim, Cuscuz também. o sertanejo ele pode ter, ele tem vários defeitos. Eu sei que alguns aqui não são sertanejos, né? Vieram de outro lugar, mas o sertanejo tem vários defeitos. Eu digo sertanejo porque é essa parte daqui, né? Tem vários defeitos, mas uma coisa, uma qualidade, eu sei que tem outras qualidades, mas eu vou falar de uma qualidade. Eu amo isso. É como é que se chama? Ele divide tudo que tem. Tudo que tem é a... Caridade. Não é isso não. O acolhimento. O acolhimento, isso. O acolhimento, não era nem essa palavra, era outra que eu ia falar. Mas o acolhimento, você não chega numa casa, você pode não conhecer a pessoa. A primeira vez que a gente veio aqui, eu fiquei encantada. Por quê? Porque as pessoas abrem a porta enquanto a gente fica dentro de casa. Eu não sabe nem quem é. Sabe? Ainda para falar que você está Você vai pra casinha. Isso é maravilhoso. Quem chega na minha casa, a primeira coisa que eu ofereço é família. Então assim, tem uma pessoa que a gente chegou aqui com os pastores, chegou meu dia, né? Aí ela já veio perguntar se a gente queria almoço. Né? Então assim, se a gente chega na casa do povo,
A casa da Piene parece mais um hotel, né? Nem se fala. Eu vou dizer pra Então, você. se das coisas, hoje eu não falo porque ela disse que fica aqui. Não é bem, fica aí. Olha, quando a minha esposa estava doente, temos irmãos, Então isso é igreja, gente. temos irmãos aqui que, ô pastor, estou mandando um vídeo alô Chico, senhor, para ajudar no combustível. Eu sei que você vai ficar feliz, né, irmã Maria? Teve pessoas que ligou para mim para perguntar, o senhor já almoçou? O senhor já está comendo? Rapaz, isso não tem preço que paga então, meu. É por isso que eu digo para vocês, eu antes de vir para aqui, eu dava um boi para não vir. Hoje eu estou apoiado, eu vou sair. Isso é família, isso é igreja. Agora, se você passar nessa necessidade e a gente não souber, Aí é outra é coisa. outra coisa. Aí você pode até dizer assim, né, pastor? Vocês podem até dizer assim, a gente precisa fazer mais caridade. Irmãos, a gente não fala. A gente não fala. De vez em quando a gente faz uma ação, vem pessoal de fora, né? A gente faz uma ação. Mas assim, a gente não fala. No que a gente. Por quê? Porque a gente recebe. Eu não sei nem se o irmão que disse que ia dar vai continuar dando, né? Eu não sei até quando ele vai dar. Mas até o mês passado a gente recebe uma cesta básica. Até o mês passado, o pai estava até lá em casa quando os irmãos trouxeram a cesta básica, ele até ajudou a tirar do carro. E essa cesta básica é o irmão que deu, dá pra gente. É o que a gente passa o mês. Só que é uma cesta básica grande. A gente divide para. Eu tiro o que a gente passa o mês, eu levo para minha mãe e ainda divido com 2, 3 pessoas. Então assim, claro que o que eu divido para ela, o que eu dou para ela, eu dou para ela passar o mês, né? Porque. Mas é uma Passou uns ajuda. 15 dias, né? Então assim, quando a gente sabe que tem uma pessoa que está precisando, a gente não faz alarme. Não faz. A gente não chega. Só não é postando foto de. A não ser, por exemplo, uma irmã lá de Rosa, ela hoje falou com a gente, disse que o irmão dela, que é uma pessoa que era crente e saiu da igreja, está passando necessidade. Tem uma filhinha pequena, está passando necessidade. E ela não pode ajudar o irmão, porque ela tem 4 meninos também e vive de Bolsa Família. Ela não pode ajudar o irmão. E o irmão vive, ganha dinheiro fazendo bico, né? Semente de pedreiro e tudo mais, só que quando para aí ela dizendo, olha, a gente não sabe nem se vai receber a cesta básica, porque ainda não chegou, esse mês ainda não chegou, a gente está na expectativa, né? Então o que a gente tinha já dividiu com uma pessoa que estava necessitando do lado de Rosa, o que a gente tinha, o restante da feira, a gente dividiu. Então em casa, para dizer assim, eu vou juntar umas coisinhas e levar, a gente não tem. Mas assim, a gente estava até dizendo, a gente vai ver se arruma alguma coisa. Quando acontece isso, o que a gente faz? A gente vê com alguém, entendeu? Para ver se alguém dá, para a gente levar. No dia em que a gente chegar aqui e disser assim, olha irmão, a gente tem alguém necessitando, se os irmãos tiverem condições, cada um quilo de alguma coisa para a gente levar. A gente vai fazer isso, vai chegar o dia que a gente vai fazer isso com a igreja. Tenha certeza. E isso, tenha certeza, é para ajudar alguém. Aí a gente vai dizer, olha, o irmão tal, Às vezes a gente não vai no controle a pessoa. Não, eu estou dizendo assim, a gente vai falar, como eu estou falando, né? De Rosa, uma irmã de Rosa, entendeu? Como, por exemplo, quando a gente dá as coisas que a gente recebe, porque a gente não pode dar nada, porque a gente não tem dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu já tinha ido no supermercado, já tinha feito uma feira, já tinha levado essa pessoa. Tenho certeza disso. Quando eu trabalhava, eu fazia isso, não era não? Esse até eu falava, sabe? Porque quando eu passava no supermercado, já fazia compra e já levava. E era uma compra de tudo. Quando eu trabalhava, era assim, ele até falava. Ela não queria uma cesta básica, eu queria uma feira para 3 meses. Mas deixa nós que aceita nada, né? Mas aí, quando a gente dá assim, essas coisas que a gente recebe para passar para frente, a gente pede para os irmãos, ou quando a gente pega que alguém pega outra pessoa, tem uma foto que a gente manda para aquela pessoa, olha, foi entregue, viu? Para todo mundo que ajuda a gente recebe o comprovante de que aquilo que passou para a mão da gente já passou para a mão de alguém. Aí a gente Isso é igreja, irmão. Isso é igreja. Lá a gente fazia também, pastor. Não que também fizemos do que era tudo junto. Aí todo mundo, né? Levava um quilo de arroz, um pacote de macarrão, um pacote de leite, aí. Quando agora já cesta básica grande, cheio de. Aí a gente ia dar, né? Que nem a pastora aí falou, o mais necessitado, aquele que estava necessitando da nossa igreja. Quem vai precisando, não tenha vergonha não. Porque se a gente precisar, a gente vai comprar você. É, verdade.
verdade. É assim que a família. É assim que funciona. Então, assim, nem sempre, como a gente vai ter condições de ajudar. Como a gente não tiver condições de ajudar, a gente passa para a igreja. Se a igreja tiver condições, né? Um dá um quilo de uma coisa, um dá um quilo de outra. O maior prazer que a gente Não tem para é que tudo, dá um pedido de arroz, dá a gente tem um bocado de roupa lá. Roupa que infelizmente não tem uma que dê pra mim. Não sei por quê. Eu não acredito, eu vou ver. Esse é o lado ruim difícil, né? Aí nenhuma dá pra mim. Eu fico, rapaz, quem quer essa calça dê pra mim? Mas não dá, minha esposa dizendo, tira esse disco, tá bom, já chega. Então tem roupa lá maravilhosa. E a gente fica feliz em dar enxoval pra criança, dar roupa para as pessoas. Isso é igreja. Isso é igreja. E estou vendo aí a oportunidade de vir aí o pessoal para, não sei se muitos, mas alguns óculos de graça para a gente estudar. Sim. Isso é igreja. Só a conclusão, pastor. Você não tem alguma pergunta dentro desse assunto Hoje aqui? não pergunta não, né? Da igreja, o que é igreja? Igreja, o que é? Vocês entenderam o que é uma igreja? Todos nós aqui. Aí diz assim, independente de qual seja o modelo de igreja na qual congregamos, Deus nos chamou para participarmos de uma grande família. E esta precisa viver em comunhão. A igreja não é um comércio, tampouco é um espaço destinado à satisfação de interesses pessoais. Fazemos parte de uma comunidade que foi chamada para cuidar dos interesses de Cristo. Portanto, temos muito trabalho a fazer. Jesus disse que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A igreja primitiva venceu porque orou. Ela se alegrou no Senhor em meio às dificuldades. Não, nas oposições, os cristãos foram cheios do Espírito Santo e animados pelo Senhor. Por isso, não devemos desistir. Precisamos buscar o fortalecimento do Senhor para enfrentar as dificuldades e superar as nossas lutas diárias. O Senhor é conosco. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Apenas acredite nisso. Mas eu fico feliz que a gente aprendeu o que é igreja. E a gente, eu acho que a gente sai daqui, eu acredito que a gente sai daqui decidido a não abrir mão de Jesus e da igreja por nada. Não abriremos mão, não vamos ficar juntos até Jesus voltar. Amém, amém. Vamos orar? Vamos orar, vamos orar. Obrigado por nos ouvir, Sandra. Pai, de novo, Senhor, pela vida dessa família, primeiro chamado. Muito obrigado, Pai. De novo pelo Moisés que veio estar conosco. Muito obrigado por esse adolescente abençoado. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Josefa Pedro. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Rio. Muito obrigado, Senhor, pela Sandra. Muito obrigado, Senhor, pela Giovânia. Muito obrigado, Senhor, pela irmã Maria, pelo irmão Capuado. Muito obrigado, Senhor, pelo irmão Ulisses, pela irmã Fátima. Senhor, muito obrigado, Pai, pela minha mãe Nezinha. Pai, muito obrigado por ter conhecido esse povo que a gente ama tanto, que a gente tem tanto carinho. Pai, que esse amor continue crescendo, prosperando, Senhor, e que nós, de mãos dadas, possamos avançar. Que nada possa nos afastar, Senhor. Mantém sempre esse amor ativo, sincero e verdadeiro. E que eu continue amando o meu irmão como se fosse a mim mesmo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por esta oportunidade, Senhor, de estar junto com os teus filhos, aprendendo da tua palavra, Senhor. Isso é igreja. Tem amor, tem união, tem o Espírito Santo. Estamos juntos até a tua volta. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Senhor de Deus, a graça do Senhor Jesus e das consolações do Espírito Santo continue com você em sua casa, com a sua família, hoje e sempre. Amém. Amém. Amanhã é a quinta do jejum. Não esqueçam. Parabéns pra você, essa data querida, felicidade, muitos anos de parabéns. parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Derrama. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre
Virar, só virar. Vamos, sobe a velhinha. As duas. Tu não completando amanhã, mulher, pra tu também. Eu tô errada, é? Ah, tá certo. Vou pagar, mas não tô pretendendo não. Então eu marquei errado, foi? Não. Não é amanhã não, dia 16? Não. E amanhã é 16? É. É. Ah, bichinha. Rapaz, meus amados, olha, nós chegamos normalmente 50 minutos, 1 hora antes da escola bíblica. São 15 para as 7 agora, ou 18h45. As cadeiras já estão aqui organizadas. 7h, 7h05 a gente começa a escola. Aí, normalmente sempre é assim. Já vem ali, irmã Fátima, irmão Ulisses. Vem fazer parte da escola. Ela só falta quando está doente. Ele até hoje nunca faltou. Como nós estamos no período de chuva, o que não falta é besouro. Você vai ver aqui bastante besouro. Mas tudo isso é cadeira, para a glória de Deus, que vão ser preenchidas daqui a pouco. Você vai ver nas imagens. Deus abençoe poderosamente você. Sua vida ora pelo sertão. Muitos anos de... Mas parabéns, parabéns pra você. Essa Fátima querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Derrama, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Já derramou. Vamos, sopra a velhinha. Sopra a velhinha, sopra a velhinha, as duas. Completando amanhã, mulher, pra tu também. Eu tô errada, é? Ah, tá certo. Vou pagar, mas não tô pretendendo não. Oxi. Então eu marquei errado, foi? Não. Não é amanhã não, dia 16? Não. E amanhã é 16? É. É. Ah, bichinha. Aí sim, essa foi Ah, bichinha. Ai, meu Deus. Poxa, não é amanhã não? é surpresa. Olha o pedaço que bom nisso no prato. Eu acho que ele tá com fastio.